Oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Atenção, Campos dos Goitacazes! Chegou a clínica Doutor Hérnia, referência no tratamento da coluna sem cirurgia. Recupere sua mobilidade e qualidade de vida com técnicas modernas, seguras e personalizadas. Em breve, inauguração em Campos. Clínica Doutor Hérnia. Viva sem dor! A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você.
Você sabia que o Cicobi Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Cicobi Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Cicobi Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Cicobi Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h05 em Campos. Muito bom dia. Eu sou o Cláudio Nogueira. Vamos até às 9h da manhã com todas as informações importantes, com tudo que você precisa saber para começar bem informado esse dia de hoje. Você pode ouvir a Folha FM também pela Alexa. Alexa ouvir Folha FM dos aplicativos de rádio. É só baixar o aplicativo da Folha também e curtir, compartilhar, seguir, né, toda a nossa programação. Seja bem-vindo, vamos às principais informações e a gente começa. Hoje é quarta-feira, a previsão do tempo. E desde segunda-feira já havia marcado aqui no boletim de meteorologia do Instituto Nacional a previsão de chuva para hoje, quarta-feira. E de fato, no início desta manhã, madrugada ainda, já choveu aqui na área central da cidade. Para agora, o tempo é nublado, a previsão é de predominantemente nublado, com no máximo aí 28 graus e na mínima 20 graus. Agora faz 21 graus e há possibilidade de chuva no decorrer do período, só para tentar conferir aqui o horário previsto, ó, com maior probabilidade de chover hoje após as 18 horas, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora aqui no centro de Campos faz 21 graus. O programa de hoje tem o prazer de receber o mestre e doutor em planejamento urbano e regional e CEO da Dynamos Inteligência e Negócios, com base em Macaé, nosso querido Glauco Nader, para falar sobre investimentos, futuro, petróleo, sobre as riquezas da nossa região e do nosso país. A gente começa essa pauta de hoje já, falando com o Glauco, mas já de antemão te agradecendo, Glauco, pela sua presença aqui. Muito bom, muito legal a gente poder, né, ter a sua participação aqui para a gente
formar nossa opinião mais detalhada e ter mais conhecimento, enfim. E de antemão já te agradeço pela presença e já nós vamos falar primeiro sobre esse plano de investimento da Petrobras, anunciado aí pela Magda Chambriard, em torno de 23 bilhões de dólares, ultrapassando aí os 100 bilhões de reais, e num período muito interessante que é de 2025, de agora, até 2029. E como o Glauco já me adiantou aqui internamente, esses investimentos já começaram meio que acanhadamente, eu acho que posso falar assim, mas com previsão de intensificação de maior aporte a partir do ano que vem. E a gente quer entender, naquela pergunta do milhão, como é que isso chega para a gente aqui em Macaé, Rio das Ostras, Campos, São João da Barra, essa região toda, de que forma isso reflete na nossa economia, na geração de emprego, no crescimento, no desenvolvimento, novas indústrias, como é que, para atender essas demandas, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Também as novas descobertas na bacia de Santos, tanto no campo de Búzios como em outros campos também daquela bacia que hoje é responsável, né, pela produção maior de petróleo no Brasil, passando de 70%, o que já foi um título nosso, que já foi uma produção grande que a bacia de Campos teve e hoje, né, não tem mais. Agora, será que com esses investimentos a gente pode voltar a essa briga? Enfim, o Glauco vem para explanar isso para a gente e, por fim, ele comenta também, fala sobre uma virada de chave talvez aí para o país no que diz respeito ao potencial de produção de petróleo descoberto pela Petrobras na foz do Rio Amazonas. E aí, do mesmo tamanho de potencial de produção, temos também os potenciais, né, desafios para conseguir produzir, tanto desafios técnicos quanto ambientais, para a gente conseguir produzir lá na foz do Amazonas. Então, o Glauco, só um instante, deixa eu só conferir aqui as manchetes do jornal, né, e a gente começa a bater esse papo aí. Sempre muito bom da gente falar, e principalmente quando você vem trazendo números reais, dados reais, informações reais, para a gente se nortear aqui e até, quem sabe, né, o próprio ouvinte, o próprio telespectador também, chega lá na Dínamos e fala: estou querendo fazer investimento, quero a consultoria da Dínamos Inteligência e Negócios para seguir aqui na minha pauta de investimento. Enfim, vamos falar sobre a Dínamos também, mas de antemão, obrigado pela presença. São 7h11. Rapidamente aqui pelo jornal Folha da Manhã, eu gosto muito de falar de desenvolvimento, é muito bom, né? Crescimento, desenvolvimento, e aí é bom que a gente gera essa expectativa para toda a população, para quem está desde um banco escolar aí, a quem está com dinheiro parado no banco, que tem, aliás, aqui em Campos, segundo aí algumas informações, uma das maiores contas bancárias do estado do Rio de Janeiro é a cidade de Campos, e dinheiro parado, né? Sem investimento. Bom, vamos lá. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense, com o jeito mais fácil, rápido, prático aí para você conseguir realizar o sonho da casa própria, o seu sonho, né? Do carro, da sua moto, enfim. É só buscar as informações com o
consórcio do Cicobi Fluminense. Nas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, hoje é dia do impresso, tá nas bancas aí. Vamos às informações, hein? Em destaque aqui já desde cedo, nas bancas e também nas casas dos assinantes, o jornal Folha da Manhã traz xadrez político da região, a Alerj e Câmara dos Deputados em 2026. Tá aqui, olha, o tabuleiro já está montado e tem se movimentado muito. O xadrez político da região traz aqui grupos de Bacelar e Vladimir que esperam decisões dos seus líderes para seguir aí os seus rumos. Prefeito de Macaé deve apoiar 1 a federal e 4 a estadual. Prefeita de São Francisco de Itabapuana libera a bancada para apoiar Tiago, Bruno e Carla. Está aqui no jornal Folha da Manhã, na página 4, também no ponto final você confere todas essas informações. 6 acidentes deixam 7 mortos em Campos. Colisões aconteceram entre a madrugada de sábado e a tarde de domingo na BR-101 e nas RJs 224 e 158 aqui. Algumas imagens, inclusive de um acidente, né, com moto e automóvel, trânsito violento, e tem sido assim frequentemente na nossa região. Gente, vocês viram ontem, aqui só rapidamente, Nader, vocês viram ontem, o camarada, é um gol aquilo? É um golzinho, bolinha, andando na ciclovia da 28 de março. Rapaz, às vezes fica apertado ali para andar de bicicleta, porque tem os canteirozinhos com as árvores. O cara passou ali voando em plena ciclovia. Eu tentei contato ontem com o comandante da guarda, mas tive problema com o meu aparelho. Não consegui falar com o Álvaro Oliveira, no sentido de buscar informação para a gente saber se vai usar as câmeras aí de identificação, se consegue usar essas câmeras para saber quem fez aquilo, qual o motorista e o veículo, naturalmente, para tomar aí as devidas decisões, o que vai ser feito. Agora, não pode ficar impune. Eu acho que a gente precisa de muita sorte de não passar por uma câmera daquela e não conseguir pegar a placa, né? Não tem? E o trecho que ele pegou foi aqui, eu acho que entre a Cidade das Crianças, por ali até a Avenida José Alves de Azevedo. E saiu pela José Alves de Azevedo, não foi? Pelo que eu entendi ali da imagem, foi isso. Todo mundo comentando lá, apavorado. Mas que coisa isso. E aí vem esses números altos aqui, infelizmente, né? E a gente sabe muito bem. Tá aqui, no jornal Folha da Manhã, van com 16 passageiros pega fogo. Também aqui um incidente ontem. STM julgará Bolsonaro e seus aliados, é o Supremo Tribunal Militar. Jovem faz vaquinha para prótese. Vamos falar sobre isso também. Expoagro de São Francisco gera 15 milhões de reais em 4 dias. Visita técnica avalia caso de famílias do Mombaça. E para fechar aqui o jornal, Folha da Manhã de hoje, cinema de luto por morte do ator Robert Redford. Muito bom, né? Marcou aí uma história fantástica na 7ª arte. Inclusive vencedor de Oscar também. Lula 3 não supera governos passados. E ainda, dono do Parceiros Bar, o Titio, morre aos 56 anos, vítima de infarto. Nossos sentimentos aí aos familiares, aos amigos, clientes lá do bar. Enfim, Titio muito novo, né? 56 anos. São essas manchetes que estão lá no portal, no jornal Folha da Manhã de hoje. No portal também você confere outras informações. 7h17. Meu caro Glauco Nader, mestre, eu pesquisei lá no seu currículo.
fiz um resumo aqui para poder a gente conseguir falar da entrevista, e ia ficar falando só do seu currículo. Dentre outras ocupações e formação, você é mestre e doutor em planejamento urbano e regional. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se tem uma coisa que falta nas cidades desse país é planejamento urbano. Um negócio impressionante como que a gente consegue ver a cidade ir se desenvolvendo sem nenhum planejamento, e isso pelo Brasil afora. E você também é CEO da Dynamos Inteligência e Negócios. Primeiro, te agradecer pela sua presença, obrigado por estar aqui. Bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Glauco. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Acho que é a segunda vez que nós estamos juntos, né? Muito feliz de estar aqui, principalmente quando tem um tempo bom aí para a gente conversar. Temos que aproveitar esse momento que a gente tem, uma janela aí. A gente já viveu uma crise bastante forte aí na última década e temos que realmente conversar sobre as possibilidades e oportunidades que a próxima década nos vai trazer aí para a região e para o país como um todo. E a gente tem assim, porque a gente trabalha muito aqui em Campos. Você está em Rio das Ostras, né? Eu falei que a sede da sua empresa é em Macaé, mas me corrija aí, é em Rio das Ostras? Não, nós temos temos em Macaé e no Rio. E no Rio também. E eu moro em Rio das Ostras. E você mora... tá, então eu não errei. E assim, cara, segundo o Sérgio Gabrielli, que nós entrevistamos aqui há um tempo, ex-presidente da Petrobras, ele falou que o Eldorado de Campos, e da região naturalmente, né, e já passou. Depois daquilo, veio a guerra da Rússia, que ninguém pode combinar, ninguém pode, né, adivinhar isso, e em termos de royalties, a coisa melhorou para a gente aqui, melhorou para Campos, melhorou para Macaé também, e o que ele se referia a Eldorado, exatamente dos royalties, não é que tenha voltado, mas deu uma reaquecida. E assim, o que eu quero trazer com isso? É que a gente tem a vocação aqui agrícola, aqui em Campos, a gente tem um potencial agrícola, a vocação agrícola muito grande, precisa ajustar as coisas, os acessos, principalmente dos produtores e criadores ao setor financeiro para poder investir pesado nessa agricultura. Existe até um projeto aqui do Vladimir que foi vetado agora pelo presidente Lula, que é para transformar essa região norte e também a noroeste em reclassificar o clima nosso. Mas eu falo sempre que a gente não pode descartar e não deve descartar de forma nenhuma a questão dos royalties. Como que você vê hoje, e nós vamos entrar nessa pauta aqui, mas antes eu só queria que você fizesse um balanço assim, porque a gente continua nessa royalty dependência. Alguns municípios já estão, né, criando outros mecanismos, mas ao longo dos anos a gente acabou ficando totalmente dependente dos royalties aqui, por exemplo, em Campos. Como é que você vê essa dependência nossa dos royalties para o bem ou para o mal da região? Só primeiro aqui, preciso dar um alô aí. Acho que o teu programa tem bastante audiência, já tem algumas pessoas pedindo para eu dar alô aqui, então vou dar um alô aqui. Vai lá. E um bom dia para o meu amigo de sempre, Gilberto Soares, da Conecta Automação aí de Campos. Um abraço para ele. Quando eu for recebendo aqui alguns pedidos aqui, se você me permitir, eu vou dando esse alô para os amigos. E eu tento te ajudar aqui também. Tá, um abraço. Então, o royalty não é um problema, é uma bênção. Né? Nós não podemos achar que o royalty traz um problema. Ele não é um problema. O problema é como as empresas, como os governos, aí já está aqui outro pedindo ao César, da Track Service aqui de Rio das Ostras, então o pessoal vai ficar pedindo alô aqui.
Vai lá, fica à vontade. São todos clientes e amigos, né? Então, assim, os royalties, eles são uma bênção, foram uma bênção para a região. Né? E é uma bênção hoje para Maricá, é uma bênção para São Sebastião, em São Paulo, é uma bênção para Niterói. O estado do Rio de Janeiro, se não fosse os royalties, acho que já tinha falido há algum tempo, há uns bons 10 anos. Né? Então, assim, não dá para achar que ele em si é um problema. Não é, ele é solução. Né? A questão é de como utilizamos ele, né? E como nos tornamos dependentes. Então, assim, é claro que em alguns momentos os royalties foram a maior fonte de receita dos municípios. E isso é extremamente positivo. Todo mundo tinha inveja, né? Nós éramos chamados de um emirado, né? Nós éramos um emirado, os municípios, né? E éramos mesmo. Tínhamos muito mais dinheiro do que precisávamos, né? E eu não vou entrar na discussão se ele foi bem utilizado ou não, né? Eu sempre brinco assim, Rio das Ostras tem um calçadão lindo em Costa Azul que tem porcelanato, né? Mas a minha rua não tem asfalto, nem esgoto. Entendeu? Então, assim, é bom incentivar o turismo? Mas o que era a prioridade? Ter um calçadão de porcelanato ou botar asfalto na cidade? Né? Esgoto. Então, assim, são decisões que foram tomadas, né, nas últimas décadas que a gente tem que... E aí tem que avaliar se foram boas ou não. A nossa questão é que a indústria do petróleo é uma indústria extrativa. A gente extrai a riqueza e não consegue repô-la. Então, naturalmente, as bacias se esgotam, como uma mina se esgota, como qualquer fonte de recurso extrativo se esgota. Né? Hoje tem a discussão da pesca, né? Se a gente continuar aumentando o volume da pesca que a gente tira dos oceanos, provavelmente a gente vai diminuir a população, ela não consegue se repor. Né? Então, assim, a gente já foi uma indústria, uma bacia madura, né? A gente vai discutir isso com mais calma, e hoje nós somos uma bacia que enfrentamos uma decadência. A gente produziu 1.800.000 barris por dia, e chegamos a produzir 600 mil, 1/3 do que a gente produziu. E aí a produção de royalties vai cair, obviamente. Entendeu? Então, assim, e todo mundo sabia disso, que em algum momento ia cair, só não sabia quando, né? Entendeu? Perfeito. Porque assim, isso é tema para a gente fazer um programa, mas, claro, é evidente que essa questão da forma que foi usada, se a gente abrir aqui para discutir também, Campos, por exemplo, na Praça São Salvador, que é a praça central, principal, o coração da cidade, as árvores centenárias que existiam foram retiradas para colocada de granito também. Ficou uma quadra seca, árida e quente, que é uma loucura. É isso que você está falando, não sabia também da história do porcelanato aí de Rio das Ostras. Há uma discrepância nos investimentos. Você vê numa área... Campos ficou por décadas sendo o município que mais recebia royalties do país. Não pode reclamar disso. Não. Aqui investimos muito em escola de samba no Rio. Você sabe que eu tenho uma preocupação com assim, preocupação, eu fico nessa comparação com o Maricá também. Vejo muita coisa semelhante, mas tomara que eles estejam fazendo isso consciente. Me parece que lá tem um fundo também. Você acha que essa coisa do fundo dos royalties, isso é legal? Niterói parece que tem. O maior do mundo está na Noruega. Os fundos soberanos, né? O chamado fundo soberano. Você acha que isso é legal, é interessante? Ou é aquele... como que eu vou dizer? Aquela sensação de derrota nossa, que passou e a gente não aproveitou melhor esses investimentos? Assim, criar fundo soberano... Assim, o royalty é uma compensação intergeracional. O que é isso? Eu tenho esse recurso, deve ser utilizado para desenvolver a região, o município,
para que as futuras gerações tenham um bem-estar melhor, porque nós extraímos uma riqueza que eles não terão no futuro. Esse é o conceito, né? O Fundo Soberano, de uma certa forma, ele coaduna com esse conceito, porque eu vou deixar um recurso lá que vai ser utilizado no futuro. Parte do recurso vai ser utilizado no futuro. Uma menor parte. Entendeu? Por quê? Porque hoje Maricá tem um volume muito grande. E aí, diferentemente da Bacia de Campos, porque a gente não tinha com quem aprender no país, né? Nós fomos pioneiros, né? 50 anos de produção, nós fomos os primeiros a termos royalties do petróleo em volume, a gente não tinha com quem aprender. Maricá tem com quem aprender, entendeu? Então, assim, a vantagem hoje de Maricá e Niterói é olhar para a Bacia de Campos e ver o que foi positivo e o que foi negativo, e aí fazer uma prática e uma gestão melhor dos royalties, entendeu? Acho que isso também conta um pouco. Então, por exemplo, se nós tivéssemos tido, se todos os municípios que ganharam muitos royalties tivessem fundos soberanos, talvez a crise que a gente passou de 2015 a 2019 não tivesse sido tão profunda para os municípios. Ali era o momento de utilizar o fundo, por exemplo, entendeu? Perfeitíssimo. Colocação perfeita. É sensacional. Porque exatamente, só para a gente lembrar aqui uma das situações aqui, os servidores públicos de Campos tinham plano de saúde. Os servidores públicos tinham plano de saúde. Os cerca de 15 mil concursados estatutários, né? Imediatamente, nessa data que você falou exatamente, nesse período aí, eles perderam o plano de saúde. Então, assim, isso eu estou citando um exemplo. Outros perderam emprego e por aí vai. E tirar benefício é muito ruim, né? Rapaz, a Dínamos hoje tem 20 pessoas, né? A gente pensa muito em conceder um benefício, porque depois para tirar é pior do que não ter dado. Não entendeu? Porque a sensação é muito ruim. A sensação é de perda, né? Sim. Então, um benefício é muito difícil de ser retirado. Assim. Você pode até fazer um combinado, um acordo, vamos dar um presente durante 6 meses, né? Mas planejar, né? Agora, você dá e depois ter que retirar, como um todo na vida, mas sobretudo para o trabalhador, acho acertada a sua decisão. Mas vamos lá, vamos entrar aqui, o pessoal está com a expectativa também, mandando mensagem aberta aqui para gente, o Cleus, por exemplo, está aqui, o professor Henrique da Hora também já comentou aqui no YouTube, deixa eu ver se o comentário dele está aqui, tem vários comentários aqui, pode avaliar o uso em Maricá, uso gratuito, de ônibus gratuito, curso de medicina, etc. É uma nova campus. É o que o Henrique da Hora falou aqui. Você quer responder? Não, assim, eu não conheço muito Maricá, né? Mas eles, com o dinheiro lá, realmente transformaram a infraestrutura da cidade. Né? Quem conheceu Maricá antes e agora é completamente diferente a infraestrutura da cidade. Priorizar a questão do asfalto, do saneamento, né, e do esgoto, acho que isso é principal, né? Tem projetos de atração de empresas, né, muito claros, se vão conseguir ou não atrair é outra discussão, né? Tem lá o sucesso com heliponto lá, um heliporto lá, já conseguiram atrair alguns voos para lá, né? Então, assim, é uma cidade que tem uma estratégia, tem um caminho, né? Então, isso para mim é o principal. Conseguir realizar depende de diversas variáveis, né? Mas, assim, tem um caminho lá muito claro, né? E eles têm... aí tem as políticas lá de, né, ônibus gratuito, pagamento, atração de cursos de universidade, tentam lá um polo tecnológico. Então, assim, eles têm bastante iniciativas. Né? Coisas que a gente não viu aqui na região. Entendeu? Projetos muito claros, assim, de desenvolvimento, né? Então, assim, eles têm muitos projetos claros, né? E aí agora eles têm que amadurecer a capacidade de conseguir realizá-los e atrair, né? Eu digo sempre assim, você tem que
É igual para as empresas, olha, vender, você tem que fazer a sua parte, a decisão de comprar não é sua, entendeu? Então, é isso, assim, eu posso ter a melhor política de atração de investimento, mas a decisão de vir para o município não é minha, é do empresário, entendeu? Mas eu tenho que fazer o que me cabe, né? Então, assim, eles têm bastante projetos, né? É uma cidade hoje benchmark, assim, em sentido de desenvolvimento urbano, né? Tem bastante recurso, já tem uma história para aprender, né? Coisa que nós não tivemos, né? E aí estão avançando. O quanto esse avanço é concreto, é positivo ou não, aí eu não consigo dizer, porque eu não sou próximo lá da região. Perfeito, perfeito. E aqui também, não vou ficar aqui com essa história de chorar o leite derramado. Vamos falar de futuro, senão a gente vai lembrar aqui de indústrias que nós tivemos em Campos e foram embora, e vai dar uma tristeza só. Vamos lá. Vamos falar de expectativa, de perspectiva para futuro, que é, naturalmente, mas sem esquecer os erros e acertos também, né? Sem dúvida também teve a parte onde a prefeitura acertou, no que diz respeito, por exemplo, ao Fundecam. O Fundecam é um acerto, né? Precisava ser melhor estruturado, mas não é o caso aqui para discutir agora. É um fundo de desenvolvimento de campos que você conhece e já trouxe aqui, por exemplo, a Schultz. Trouxe outras indústrias aqui que também foram embora. Bom, mas vamos lá. O meu caro Glauco Nader, a Petrobras anunciou aí em Macaé um investimento de 23 bilhões de dólares, cerca de 134, isso vai depender da cotação do dia do dólar, 134 bilhões de reais na bacia de Campos. E o que eu achei mais interessante disso tudo é num prazo curto, cara, de 5 anos. Foi feita aí uma apresentação em Macaé e anunciado essa produção. Eu queria que você falasse, tem várias perguntas, tem muita pergunta para fazer sobre esse tema, mas eu queria que você fizesse um apanhado geral de como está hoje a nossa realidade. Você disse que a gente já foi uma produtora gigante de petróleo, a nossa bacia, viramos poços maduros e entramos em decadência produtiva. Qual é a realidade hoje da bacia de Campos? O que a gente produz aqui? O que a gente tem capacidade de produzir? E com esse investimento, o que vai acontecer com a bacia de Campos? Então, é importante entender, né? A Petrobras anuncia em novembro do ano passado, já vai anunciar em novembro desse ano, seu novo plano quinquenal, né, de negócios. Quando ela anuncia em novembro do ano passado, ela anuncia 111 bilhões de dólares de investimentos total. E a surpresa daquele plano do ano passado foi uma retomada dos investimentos na bacia de Campos, onde ela anuncia em torno de 23 bilhões de dólares, como você falou, de 2025 a 2029. Quando a gente pega e transforma esses 23 bilhões de dólares em reais e divide por 60 meses, que é o período de 5 anos, a gente tem em torno de 2 bilhões e 100 milhões por mês de investimento na bacia de Campos. Tem que lembrar que parte desse investimento não chega aqui, porque, por exemplo, são as plataformas que vão chegar na bacia de Campos que são feitas em outros países. Então, esse recurso não está aqui, está fora. Quando esse recurso chega aqui, quando essa embarcação chega, eu tenho que ter toda a infraestrutura de produção pronta para ele começar a produzir, né? Então, eu tenho que ter lá os equipamentos submarinos, árvore de Natal, plane, manifold, os umbilicais, as linhas flexíveis, os umbilicais que são feitos aí no Porto do Açu, né? Então eu tenho um movimento que começa a ter o recurso utilizado em outros países para produzir a plataforma, mas aqui a gente tem também a perfuração de poços, o workover, que é a recuperação de poços, enfim. Então esse investimento já começou a dinamizar a economia voltada para a indústria do petróleo, e consequentemente ela transborda para outros segmentos econômicos, né?
E aí é o seguinte, por que a gente já percebe isso? O Brasil atingiu, Cláudio, em julho desse ano, são dados da Agência Nacional do Petróleo, 5 milhões de barris de produção anual, diária. 5 milhões de produção diária. Nós já somos o 7º maior produtor de petróleo do mundo. E o Brasil passa a ter uma relevância no cenário geopolítico, geoenergético mundial, né? A gente é sede da COP30, sede do encontro dos BRICS, sede do encontro do G20. Isso não é à toa, né? Porque a gente passa a ser relevante. Principalmente porque a gente passa a ser um exportador líquido de petróleo nos últimos anos. A gente exporta quase 2 milhões de barris de petróleo por dia. A gente exporta mais do que alguns países árabes. Né? A gente tem maior produção do que a maioria dos países árabes hoje. Então, o Brasil é uma potência do ponto de vista energético, tanto no que diz as energias fósseis, quanto no que diz as energias renováveis. Né? A gente tem 50% da nossa matriz elétrica, a nossa matriz energética renovável, e praticamente 90% da nossa matriz elétrica renovável. A gente só perde, no G20 a gente é o maior, só perde para a Dinamarca, basicamente. Entendeu? Então a gente é uma potência do ponto de vista da energia renovável e se tornamos uma potência do ponto de vista da energia, das energias fósseis, petróleo e gás. E isso traz para a região, que nós somos precursores e o know-how da atividade de exploração e produção de petróleo e gás está aqui na nossa região. Né? Mais concentrada em Macaé, depois do Rio das Ostras, depois isso tem aí já transbordando para os municípios. Carapicuíba já tem algumas empresas, Quissamã também, Campos. Né? Então a gente já percebe esse transbordamento de Macaé para outros municípios da região. E aí onde ela entra a Bacia de Campos? A Bacia de Campos produziu 1.800.000 barris por dia, a gente chegou a ter 82% da produção nacional. Né? Hoje, a Bacia de Santos tem aproximadamente 77% da produção, né? Quase 80% da produção, e isso não é ruim, isso é muito positivo. Né? Não existe uma disputa entre Bacia de Santos e Bacia de Campos. Né? As empresas da região não sentiram essa queda da produção da Bacia de Campos. Por quê? Porque enquanto a Bacia de Campos caía, a Bacia de Santos subia. E nós continuamos fornecendo para a Bacia de Santos e para a Bacia de Campos. Eu digo sempre assim, para uma empresa que vai embarcar um funcionário, ele deixa o funcionário no aeroporto. Se esse funcionário vai embarcar numa plataforma na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos, para ela é irrelevante. Entendeu? O container também, se ele vai para a Bacia de Campos ou para a Bacia de Santos, é irrelevante. O importante é que ele vá. E ela fature. Né? Então é importante entender isso. Assim. E aí a gente tem uma queda, porque basicamente a Petrobras prioriza a Bacia de Campos, de Santos. Né? Do ponto de vista econômico e financeiro, faz todo sentido investir na Bacia de Santos como prioridade. A gente tem poços que produzem 50.000 barris por dia. Um poço na Bacia de Santos, um poço no pré-sal produz 50.000 barris, 35.000 barris. Então, assim, é uma produção espetacular. Então, ela, quando olha aquilo, ela fala, rapaz, o meu ganho de rentabilidade é maior aqui. Eu vou perfurar um poço, o mesmo custo para perfurar um poço que produz 50.000, é o mesmo custo para um poço que produz 10.000. Eu vou botar onde o meu recurso? Onde eu produzo 50.000, a minha rentabilidade é muito maior. Então, do ponto de vista financeiro e econômico, a Petrobras tinha razão. Né? A questão é que hoje se coloca esse abandono durante muito tempo da Bacia de Campos. Então, a gente não teve muitos investimentos em novas áreas, né? Muitas plataformas muitos campos foram relegados, né, porque eu tive uma prioridade de investimento em outra bacia. Ok. E aí, o que acontece?
A partir desse plano de investimento da Petrobras, e aí, a partir de 2018, 2019, 2017, 2020, a Petrobras vende os seus campos maduros, chamados campos maduros na Bacia de Campos. Aí eu mudo a configuração da Bacia de Campos. Eu tinha Petrobras, mais Shell, mais uma ou outra empresa. Hoje a gente tem, produzindo petróleo na Bacia de Campos, a Petrobras, a Perenco, a Trident, a Brava, vai entrar a BW na porção do Espírito Santo, Equinor, né? Então, assim, eu tenho hoje uma miríade de empresas, o que é extremamente positivo para o mercado fornecedor e para a geração de empregos. Porque, pela Petrobras, essas plataformas deveriam ser descomissionadas, porque não interessava mais para ela. Né? Então, elas hoje estão produzindo, né? Não tem a produção que tinham antes, é óbvio, mas estão produzindo, gerando emprego, gerando tributos, receita para as empresas, né? Então, assim, mantém a atividade econômica. Então, isso é muito positivo para a gente, com a chegada dessas empresas, né? E essas empresas hoje operam pelo Porto do Açu. Não operam por Macaé. Por quê? Porque em Macaé a gente não tem um porto. Tem um porto de Imbeti, mas ele é um porto privado da Petrobras. E aí essas empresas operam pelo Porto do Açu, e o Porto do Açu ganha uma nova pungência, né, como um espaço logístico, um hub logístico para a indústria de petróleo. Já tinha a Bport ali, já tinha as fábricas, essas empresas todas privadas operam pelo Porto do Açu. Né? Então, e aí o que acontece nos últimos 2 meses? E a gente precisa acompanhar isso, Cláudio. Não estou dizendo que a gente pode estar vivendo um ponto de inflexão da queda da produção da Bacia de Campos. Por quê? Porque o último mês de julho, que foi o mês apontado pela ANP, a produção chegou a 820 mil barris por dia. A gente chegou a 600. Então e os últimos 2 meses, 3 meses, a gente teve que a indústria chama de um ramp-up, né? Um crescimento mais vertiginoso. A Petrobras anunciou que deve chegar a alcançar 1 milhão de barris novamente na Bacia de Campos. Então, a gente deve chegar aí a 1 milhão, e a Prio já está produzindo 100 mil barris por dia. Né? Então, a gente deve chegar a 1 milhão e 200, a 1 milhão e 300 mil barris aí nos próximos 5 anos na Bacia de Campos. Então, a gente vai ter uma curva de produção crescente, que a gente pode estar vivendo um ponto de inflexão. Né? Então, a gente pode estar exatamente vendo isso agora, Cláudio, exatamente agora. A gente tem que ver se essa curva de crescimento vai se consolidar nos próximos meses. Entendeu? Por isso que eu digo que os investimentos da Petrobras já começaram a surtir efeito. Porque a gente já tem essa curva de crescimento. E aí, como você falou, né, os royalties voltam, os empregos voltam, né, o mercado está aquecido e a gente tem uma nova movimentação aqui, que eu acho que a gente não chegou no pico. A gente está em fase de crescimento. Entendeu? Perfeito. Não, eu quero voltar à exploração de petróleo, mas eu acho que a pergunta do milhão hoje para a gente aqui, e para os empresários e para os trabalhadores como um todo, e assim, sem distinção de categoria de trabalho, desde o mais simples até o mais elevado grau de formação e de conhecimento, justamente no sentido de impactar essas pessoas. Eu quero te perguntar assim, você já falou, já é uma boa notícia, né, que já começou a produzir mais, chegamos na decadência de 600 mil, agora, como você disse, Vamos chegar a 1 milhão e 800 de novo? Não. Provavelmente não. Seria uma pergunta também, mas ótimo, não chegaremos. Não. Provavelmente. Agora, antes de voltar na produção, quais são os reais impactos que você já trouxe aí alguma coisa? Mas assim, dos 23 bilhões, inclusive você explicou, logicamente que alguma parte desse dinheiro vai para fora, ou vai para outras cidades, outros países, em função da própria produção dos equipamentos de exploração. Mas aqui para o nosso mercado do norte fluminense,
Macaé, Rio das Ostras, Campos, São João da Barra, São Francisco, enfim, mão de obra, empresas, impostos. Como que você consegue dimensionar, assim, não precisa, claro que não tem como dimensionar exatamente, mas como que você consegue projetar desses 23 bilhões, o que a gente vai sentir de melhor impacto aqui para a população? Quem mora em Rio das Ostras já enfrenta o impacto do engarrafamento diário para Macaé. Rapaz, isso aí é horrível. Então, assim, é um impacto que todo mundo agora, deve ter algumas pessoas no carro aí ouvindo, enfim, enfrentam esse impacto diário, né? Então, são o que os economistas chamam de deseconomia de aglomeração, né? Então, assim, esses impactos existem. É muito claro o dinamismo da economia, né, aqui na região. Por quê? Porque nesses 5 anos, e aí eu já mando um abraço para o querido amigo Wanderson, do Porto do Açu, o Porto do Açu também anunciou um investimento de 20 bilhões de reais nos próximos anos. Então, a gente tem um eixo, né, tem um eixo aí de Macaé, Porto do Açu, que é um eixo de desenvolvimento da região muito forte, né? E como você vê como a gente enxerga as coisas e amadurece, né? Quando o Porto do Açu surgiu, nós aqui de Macaé, né, a ideia de que o Porto do Açu ia competir com o Macaé, né? Hoje a gente percebe que é estritamente complementar, entendeu? Que é ótimo ter surgido o Porto do Açu, é estritamente complementar, entendeu? Porque, por exemplo, essas empresas privadas que eu falei, operadoras, podiam estar operando a partir de mais ao sul ou de outra região, e estão aqui na região, né? Então, assim, o Porto do Açu criou esse eixo, que é hoje talvez o principal eixo de desenvolvimento da região, né? E a gente tem que pensar, e a gente tem uma dificuldade, né? Eu participo do Líder Norte Fluminense, a ideia de pensar o desenvolvimento da região como um todo, tem muita dificuldade de pensar, de ter organismos, de ter eventos que pensem a região como um todo, entendeu? Então, cada um pensa um pouco o seu município, mas a gente não tem ainda uma maturidade de pensar a região como um todo. Mas esse é um eixo de desenvolvimento importante hoje, e que vai ter na próxima década, com certeza, né? Não é uma coisa para agora. Então, assim, a Firjan lançou aí agora uma matéria que a gente gerou 25%, a região gerou 25% mais empregos do que no mesmo período do ano passado. Então, a gente tem já um problema de falta de força de trabalho, né, na região. O IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, diz que a indústria de petróleo e gás até 2030 vai precisar de 400 mil pessoas a mais. Só a Petrobras diz que precisaria de 300 mil. A indústria como todo 400 mil. A gente não vai conseguir formar essas pessoas. Não vamos, né? Não tem estrutura no país para formar 400 mil pessoas em 4 anos. Então, assim, mas a indústria vai dar um jeito, porque ela dá um jeito. Ela chega em qualquer lugar do mundo e se estabelece e dá um jeito em termos de força de trabalho. Deixar de produzir, ela não vai, né? Então, assim, positivamente, eu faço 3 perguntas, geralmente, para alguns empresários aqui em Macaé, né? Primeiro, eu pergunto pro contador, pergunto pro Adail, né, meu amigo e meu contador. Adail, e aí, como é que está o balanço das empresas? Porque aí eu vejo por ele o ponto de vista financeiro. Não, está melhorando. Ele percebe que as empresas estão faturando mais. Está melhorando. Pô, então, beleza. Aí eu pergunto lá pro Maciel da Reteleia, o pessoal lá, pro Laurício da Tiger Tank, cara, como é que está a alocação dos containers? Porque aí é operação, estou preocupado com a operação. Falei, cara, não tem container para alugar mais. Então tá ótimo, né? Os containers estão indo e vindo, estão locados. E aí eu pergunto o Leonardo do Parque Bela Vista, Léo, e aí, como é que tá a procura por terrenos? Porque aí é o futuro, né? Então eu penso financeiro, a operação e o futuro. Ele falou, não, tem muita procura por terreno. Então é sinal prático de que real de que a economia está efervescente. Quando esses 3 indicadores, né, esses 3 indicadores, para mim, mostram que a economia está
positiva aqui na região. E todo mundo que é da indústria do petróleo percebe isso. Não sei se isso já chegou, provavelmente isso já chegou no varejo, nos mercados, nas lojas, nos prestadores de serviços. Provavelmente isso já deve ter chegado também. Né? Aqui, por exemplo, quando a gente passa por Rio das Ostras, o setor de construção civil voltou. Né? Não sei se em Campos voltou. Né? Mas é um mercado também que sinaliza o aumento da renda e a perspectiva de que as pessoas vão ter um emprego por muito tempo. Né? Por que eu entro num financiamento de 25, 30 anos? Porque eu tenho a perspectiva de que eu vou ter um emprego por esse período e vou conseguir pagar o financiamento. Entendeu? Então, se o setor de construção civil reaquece, é sinal de que as pessoas estão com uma perspectiva positiva pelo futuro. Aqui para Campos, por exemplo, eu posso te falar sobre o mercado imobiliário. Teve, logo depois da pandemia, passado um período ali depois da pandemia, 2023, ano passado, início do ano passado, deu um sinal de reaquecimento. Mas logo depois travou, logo depois parou de novo, e tem alguns casos assim, alguns pontos aqui isolados, sim, de surgimento de novas áreas, né, de novos condomínios, mas não tão pujante quanto antes da pandemia, você entende? Mas aí acho que provavelmente não vai ser. Aquele momento que a gente viveu de 2008 a 2014, aquele momento provavelmente a gente nunca mais veja. Entendeu? Sim, sim. Mas a gente já percebe que a gente não está como estava de 2015 a 2019, que era um marasmo total do ponto de vista econômico, né? Desenvolvimento econômico, de atividade econômica. Foi geral. Ali foi, como você disse, uma palavra interessante aí. Eu nem gosto de ouvir, nem muito menos falar, mas ali foi uma decadência muito grande, muito ruim. O Brasil não tinha se preparado para nada para enfrentar essa crise, né? É a tal da marolinha que Lula falou logo depois, né? O Glauco, agora em termos de gargalo, por exemplo, você cita 400 mil profissionais, o Brasil não tem essa capacidade. Então isso é um gargalo, isso é um problema, né? E qual, na parte industrial, na parte de serviço, na parte de logística que você falou aí, o que você pode citar como gargalo aqui para a região e até para quem está ligado e é empreendedor entender esse processo e até te procurar, preciso seguir nessa linha aí que você falou, me orienta. O que você entende hoje como, e é justamente por conta desse investimento da Petrobras, como gargalo aqui para a nossa região? O que falta para a gente aqui? E eu digo aqui, por favor, você coloca, né, a nossa região toda, tá? Vamos lá. Essa demanda por trabalho não é um problema, é uma coisa positiva. O país está gerando emprego, a economia da indústria do petróleo está gerando emprego. É estritamente positivo. A indústria do petróleo gera empregos com salários mais altos e é uma indústria muito formal. Então, tem todos os direitos de carteira assinada, todas aquelas coisas, os benefícios muito maiores que outros segmentos, que é o que a gente conhece. Então, quando a indústria do petróleo gera emprego, é muito positivo para a economia e para a sociedade, porque são empregos com melhor renda, melhor qualificação e maior volume de benefícios. Então, isso é extremamente positivo. O que a gente tem que entender e aí este não é um problema do Brasil. Entendeu? Pessoas disponíveis e interessadas para trabalhar na indústria do petróleo, isso é um problema da indústria no mundo inteiro. Gente que vai na OPC em Rio, em outros locais, é um problema da indústria no mundo inteiro. Né? Primeiro, porque aí, assim, não sou eu que digo. Né? O perfil dos jovens que estão adentrando o mercado de trabalho, aí, geração Z, Y, alfa, beta, eu já não sei mais qual a letra que põe, ele tem um perfil diferente. Então, por exemplo, a Dynamos, eu não consegui voltar para o trabalho presencial. Hoje a Dynamos tem 19 pessoas espalhadas pelo país, trabalha totalmente no home office, não consegui voltar. Entendeu? Então, assim, hoje,
quem é que quer montar o macacão, botar o macacão, bota a balaclava, a luva, tal, e soldar um tubo, entendeu? No sol quente de 40 graus, entendeu? Com a mão queimando. Então, assim, o mundo tem dificuldade de atrair esse trabalhador. Como é que a indústria do petróleo nos países desenvolvidos resolve isso? Com imigrantes. Não é o norueguês que está com a solda na mão, entendeu? Não é o saudita que está no meio do deserto, né? É o indiano, é o paquistanês, é o cara de Bangladesh, né? Geralmente que está lá. Então, assim, a gente vai ter que resolver um pouco essas questões de diversas formas, né? Claro que a gente tem muita força de trabalho disponível, né? A indústria tem que criar os mecanismos de atrair essa força de trabalho, né? E de qualificar. Mas aí é uma questão nossa, né? Porque a gente vai estar competindo com... Existem outras formas de ganhar dinheiro hoje que não seja CLT e que não seja PJ, né? Então, por exemplo, mas o Uber é um trabalho precário? É. Mas tu vai dizer para um cara hoje assim, vem trabalhar aqui na plataforma, tu vai ter plano de saúde, vai ter isso e tal, tu vai ganhar R$3.000 por mês. Né? Se você for trabalhar na hotelaria, por exemplo, offshore. O cara vai ganhar, não, cara, vou trabalhar de Uber e vou ganhar R$5.000 líquido lá. Vou trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, eu vou ganhar 6.000, 5.000 de Uber. Talvez ele prefira isso. E a gente não tem que questionar a vontade das pessoas e a decisão delas. É uma decisão dela. De repente ela não prioriza plano de saúde, por isso ter um dinheiro líquido para comer. Entendeu? Então, assim, eu não questiono se essa decisão é correta ou não. Né? O importante é que ele está tomando a decisão e está trabalhando por o que ele acha que é melhor. Pode até não ser, mas ele está achando. Então, assim, e aí hoje você tem lojas na internet que os jovens ganham dinheiro vendendo coisas, você tem os influencers, tem várias outras formas de ganhar dinheiro hoje que a gente não tinha antes. Os desenvolvedores, né? O cara que fica trabalhando para a empresa da Irlanda, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, a partir de casa, né? Então, assim, a gente tem uma disputa, a indústria hoje tem uma disputa, né, por trabalhadores que têm outros objetivos e têm outras oportunidades, entendeu? E é isso mas isso acontece em todos os lugares do mundo. Todo mundo quer trabalhar no ar-condicionado sentado, ninguém quer trabalhar no meio do sol, entendeu? É isso. Perfeito sua colocação. Estou pensando aqui que para nós, por exemplo, nós dois, por exemplo, nós que nascemos, né, com beleza, com tudo em dia, então a gente também não não tem dificuldade com esse negócio de ter que trabalhar no sol, né? Ô, meu pai. Não, eu fico vendo, cara, o TikTok, essas dancinhas de TikTok, e, cara, e o pessoal ganha dinheiro. E que também, como você disse, nós não temos que questionar absolutamente nada disso. Questionar, sim, se tiver alguma... Eu vou questionar, se eu perguntar aí, talvez ele ganhe mais dinheiro do que a gente, então como é que eu vou ficar questionando? Que ele tá ruim, que ele tá errado. Eu não posso. Ô Maurício, eu acordo 4 horas da manhã há 34 anos. Porque o rádio tem audiência exatamente essa hora que nós estamos falando aqui. 7 horas da manhã é a maior audiência do rádio. Sempre foi a maior audiência do rádio. Mesmo antes da televisão, sempre foi a maior audiência. Então, assim, o que a gente tá falando aqui, você fala, e os caras estão aí, cara, depois de meio-dia, acorda meio-dia e vai fazer lá uma dancinha no TikTok e estão rindo. Não tem inveja, não, e também não questionam, acho que a gente é cada um no seu tempo e na sua missão. Cara, eu quero te fazer uma pergunta, mas assim, esse tema de investimento, ele é tão atrativo, ele é tão interessante, mas eu não posso deixar de perguntar isso, pelo menos nesse bloco, vai avançar um pouquinho, mas a gente ajusta aqui o intervalo, tem que fazer um intervalo. Que assim, eu te perguntei sobre o gargalo da mão de obra, mas há também a necessidade de te perguntar o seguinte, qual é, assim, o gargalo, ou qual é a direção, ou qual é o impacto forte, enfim, o que vai sobrar de bom para os setores industriais, talvez complementares. A gente não faz mais plataformas no Brasil, né? A gente não tem, infelizmente, teve uma época do governo, acho que Lula 1, teve essa... mas não é o Brasil que não faz, não. O mundo não faz. O mundo não faz, né? O mundo não faz. Só Singapura e China. Mas a gente... Coreia não faz mais, Japão não faz mais. Não é bom fazer?
Não é bom ter isso? É porque não consegue ser competitivo com esses dois países. Ah, sim. Entendeu? Em 2011, eu fui para a Coreia do Sul já convidado porque eles já estavam perdendo concorrência para a China. Hoje não produzem mais. Né? O Japão produziu sempre plataformas, hoje não produz mais. Então, hoje a competitividade está na China e em Singapura. Então, assim, não é o Brasil que não é competitivo. O mundo não é competitivo em relação a esses dois países na produção de plataformas, principalmente de FPSOs. Sim, não, perfeito. Então, dependendo dessa questão da indústria naval, quais os outros setores da indústria que você acredita? Metalúrgico, o próprio naval também, logística, que depois eu quero falar sobre essa questão logística com você, manutenção. Quais dessas, aqui em Campos tem também as suas potências aí de produção. O Porto do Açu, como você já disse, já tem lá algumas empresas produzindo material para ser usado já sendo usado aí nessas novas, nesse novo investimento da Petrobras. Como você projeta e quais esses setores aí, do tipo assim, estou com dinheiro aqui, eu quero investir em qual ramo de atividade? O que você acha que seria legal, justamente com os reflexos já dos investimentos da Petrobras? Olha só, olhando um pouco o futuro, né, a empresa de pesquisa energética EPE, que é a empresa responsável pelo planejamento energético do país, projeta no seu plano decenal de energia de até 2034 mais 28 novos FPSOs entrando em operação no país. Já entraram 4, né? Então seriam 24 aí. 24 novos FPSOs até 2034. Cada FPSO desse precisa de 6 a 8 barcos de apoio. Entendeu? Cada FPSO desse pode precisar de 150 pessoas a bordo, a 200 por vez. Só que quando eu trabalho a bordo, eu tenho que estar duplicado, né? Eu tenho que ter 2,5 de pessoas, porque alguém fica doente, tira férias, não sei o que, não pode mais. Então, praticamente, tem que ter 2,5 pessoas, né? E preciso alimentar essas pessoas. Então, assim, a indústria de petróleo, o que os economistas chamam, ela tem uma cadeia produtiva muito longa. Por isso ela dinamiza muito a economia. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, algumas cadeias produtivas, a cadeia produtiva da aviação, ela é uma cadeia produtiva muito curta. Entendeu? Assim, ela não dinamiza muito vários setores econômicos, né? Então, por exemplo, a gente dinamiza o setor de alimentação, né? E a gente tem aqui uma oportunidade, assim, desde quando eu trabalhava no Sebrae, de que a região não fornece para as hotelarias, né? Então, assim, a gente é uma área de agricultura, né? Mas a gente não fornece para as hotelarias. Então, assim, então a gente dinamiza muito. Então, por exemplo, hoje, você pode querer investir na indústria do petróleo, né, em se tornar fornecedor de alguma forma, alguma outra coisa, ou você pode investir em outras áreas, né, que são áreas que são impactadas. Não, por exemplo, hoje o comércio, a construção civil, hoje, a região vai enfrentar o novo boom, de pessoas chegando na região, né? Eu acho que a Ceagens, que é uma empresa de Rio das Ostras, a antiga Sapura, anunciou que está fechando as suas instalações do Pitiaxis, trazendo tudo para Rio das Ostras, né? A Baker está fechando, eu acho, fábricas no interior de São Paulo e trazendo tudo para Macaé. Então, assim, a gente vai ter pessoas chegando na região, entendeu? Você vai ter pessoas chegando na região. Então, essa é uma perspectiva de investimento. Tanto para o varejo, né? Você pode ter uma perspectiva de crescimento na atividade do varejo, que aí é impactado pelo crescimento da renda e do emprego, né, das pessoas, ou investir diretamente em alguma atividade ligada à atividade de petróleo. O que a gente não consegue, Cláudio, é atrair outras indústrias que não estejam ligadas ao setor de petróleo. Então, quando o pessoal fica pedindo assim, podia atrair outras indústrias, é muito difícil. Por quê?
Porque os salários são mais altos. Entendeu? O aluguel é mais caro numa cidade que tem uma renda mais alta. Então, a gente não vai ser competitivo em produzir sapato com Franca. A gente não vai ser competitivo em produzir alguns elementos que outras áreas são mais competitivas. Então, geralmente, eu consigo... eu vou produzir alimentos aqui, por exemplo, eu vou montar uma fábrica de alimentos, que é o que consome aqui. Eu não vou conseguir atrair os melhores funcionários. Porque os melhores funcionários vão querer trabalhar na indústria de petróleo. Ele até entra para trabalhar comigo, depois ele vai trabalhar na indústria do petróleo, porque eu não consigo concorrer com o salário da indústria do petróleo. Então, que é o que o pessoal diz, assim, antigamente era muito pior, hoje não, né? Mas assim, o atendimento em Macaé, Rio das Ostras é ruim porque os melhores quadros não ficavam na indústria do não ficavam no comércio, eles usavam como trampolim. Eu venho para cá, começo a trabalhar e depois eu vou para outro mercado. É exatamente o que o brasileiro faz, o imigrante faz quando vai para outro país, né? Ele começa a trabalhar em qualquer lugar, geralmente um trabalho precário, para depois ele conhecer a gente e dar um salto para um trabalho mais qualificado, né, quando ele tem condições. Então é a mesma coisa aqui na região. A gente tem essa dificuldade. Tu vê, assim, se a gente comparar o preço da gasolina na nossa região, comparado com o Rio de Janeiro, é 50 centavos mais caro o preço do litro. Entendeu? Aí você vai, qual é a explicação? O frentista ganha mais, o aluguel é mais caro? Entendeu? Aí você fala, mas tem o frete. Cara, mas tu for para o Espírito Santo, a gasolina é mais barata do que aqui na região e a refinaria é mais distante. É loucura isso, né, cara? Entendeu? Então, assim, alguém podia pesquisar e explicar isso, né? O gás de cozinha no Espírito Santo, desculpa te interromper, o gás de cozinha no Espírito Santo é mais barato que aqui. Mas aí pode ter a questão tributária também. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em termos de gasolina, além do Rio de Janeiro ter o ICMS mais caro, né, um dos mais caros do país, que encarece, a gente tem mas quando eu estou falando dentro do Rio de Janeiro, né, o preço da gasolina na região, o preço da gasolina no Rio de Janeiro tem uma diferença grande. E aí, qual é a explicação? Entendeu? Qual é a explicação? A única que eu consegui apurar até hoje é o frete. O transporte, mas não sei se seria isso. Mas, por exemplo, eu não sei quanto é o preço da gasolina em Itaperuna. Não, também não sei. Itaperuna também não sei. Se alguém pudesse botar aí para você ver, a gente ia comparar. Se lá for mais barato do que aqui, o frete não explica. Não explica. Exatamente. Se ela é mais longe da refinaria do que aqui. Exatamente. Então, o frete não explicaria o preço. Também não tem essa certeza dessa informação. A única que a gente consegue apurar é exatamente isso. O transporte encarece. Enfim. O meu caro Glauco Nader, cara, dá pena, mas eu preciso fazer um intervalo e a gente continua conversando. Vamos falar sobre outros pontos de investimento. Você falou aí sobre a Bacia de Santos hoje, responsável pela maior produção do Brasil. Lá tem o campo de Búzios, que me causou uma confusão aqui, achando que era em Búzios, mas não, é só o nome do campo, mas é também um produtor significativo. Tem outros campos que produzem mais por lá. Vamos fazer uns comparativos e eu quero chegar no potencial de produção lá da foz do Rio Amazonas. O que isso pode fazer, se você já falou aí que o Brasil é hoje a 7ª potência mundial em produção de petróleo, o que isso pode fazer com o país no que diz respeito à produção de petróleo em comparação a outras grandes produtoras aí pelo mundo afora, nações produtoras, né? Então, só um instante. A gente volta a seguir. Se tiver mais gente aí para você registrar um abraço, fique à vontade. Henrique da Hora está aqui, o Alberto também está aqui. Esse Comitre de Campos, tá? Colocou aqui, ó. Parabenizo a Folha pelo entrevistado de hoje. Glauco Nader, pessoa de grande capacidade profissional, que trará ricos conhecimentos para os ouvintes sobre a nova realidade econômica da nossa região. Rômulo Campos colocou aqui: oi, Nader, boa entrevista. O Henrique da Hora já fez aquela que eu falava sobre Macaé.
Rômulo Campos coloca aqui também, ó, Macaé tem o fundo de royalties, mas que nunca foi implementado, e agora, recentemente, uma ONG propôs a criação de um fundo soberano, nos mesmos moldes, para enfrentar a maldição do petróleo. Rômulo Campos, e a maldição do petróleo entre aspas. Mas é mesmo, né? Tem essa coisa, né? Não diria nem a maldição do petróleo, é a maldição dos homens, né, cara? Que usam mal os royalties. Angola acabou de sair da OPEP. Pergunta de Henrique, que eu vou abrir o próximo bloco com ela. Vale a pena ingressar nesse grupo, que é um grupo potente aí de países produtores de petróleo, né? Tá aqui, ó. Tem vários... também tem uma pergunta do Alberto, que ele diz aqui... que a gente fará no próximo bloco. Você já até adiantou, já até falou sobre o assunto, a gente pode só reforçar. O pagamento ou os pagamentos de royalties serão impactados e por aí vai. Bom, são 8 horas e 13 minutos, esses comentários todos estão lá no YouTube, você pode seguir, marcar a gente lá, para a gente fazer aqui a sua pergunta ao Glauco, aproveitar essa oportunidade e daqui a pouco a gente volta. 8 horas e 13 minutos, pausa aqui no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Voltaremos em instantes. Continue ligado aí. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade